Olá, meus futuros colegas de OB, professor Marcelo Hugo, com vocês nesse vídeo para a gente descobrir, sabe o quê? Qual é a sua disciplina de segunda fase? Pois é, a escolha da segunda fase, né, acontece durante as inscrições, né, logo quando da publicação do edital. Então é no período de inscrições que a gente tem que escolher, né, a disciplina da segunda fase. E essa escolha é muito, mas muito importante, porque ela vai definir realmente a aprovação, né, baseado na última batalha, que eu gosto de chamar de guerra do exame de ordem. Nós temos a primeira batalha e a segunda batalha. Então, na prova derradeira, então é fundamental você saber escolher, na verdade, o seu adversário para a última batalha, né? Na verdade, isso são tudo jogos de palavras, mas que, a princípio, você tem que escolher a disciplina que realmente você mais goste, né? E esse é o objetivo, não é de escolher o seu inimigo, né? Mas sim o seu companheiro, qual é a disciplina que vai te levar à aprovação. Eu gosto até de enxergar mais esse jeito, né? Esse jeito de aceitar a disciplina, de receber ela, do que de pensar que ela é a minha inimiga na última batalha. Então, ela é teu aliado. Então, tem que escolher muito bem o teu aliado para ser aprovado na segunda fase e, por fim, buscar a sua, ó, carteirinha vermelha, tá bom? Então é isso, a gente precisa saber selecionar quem vai nos acompanhar aí durante 45 dias, que é um prazo entre o resultado preliminar e a data da prova, né, da segunda fase, entre primeira e segunda fase. Então é nesse momento aí que a gente vai ter que estudar o que foi escolhido lá atrás. Mas como escolher essa disciplina, tá? Eu gosto de chamar bastante atenção para alguns fatos dessa escolha da segunda fase. Um dos primeiros fatos é o seguinte: elimine, né, todas as dicas que você recebe para escolher uma disciplina. Não eliminar as dicas, o que está por trás das dicas, vamos dizer assim, porque geralmente o que acontece? Faz tributário, faz trabalhista, faz civil, faz... Tá, mas por que eu tenho que escolher essas disciplinas, né? E uma comparação que eu gosto de fazer muito bem em relação a essas influências é perguntar uma coisa para você. Quem escolhe o teu namorado ou namorada? É a tua família? É os teus amigos ou amigas? Quem é que escolhe? Quem deve escolher? Quem deve escolher a sua disciplina de segunda fase é você mesmo. O que eu tenho aqui para te dizer é justamente te mostrar os bastidores das dicas. Por que escolher uma ou outra ou deixar de escolher, né? Na verdade, a ideia é abrir os seus olhos, né? Porque a resposta está aí dentro de você mesmo. Pode acreditar. A resposta ela tem que estar aí dentro de vocês e não dentro do professor Marcelo, nem do professor X, Y, Z, ok? Então é importante a gente observar qual a disciplina que você vai escolher. A minha preocupação, às vezes, é, por exemplo, assim, ó, o professor de direito tributário vai dizer assim, olha, meu amigo ou minha amiga, faça tributário. Aí o professor de empresarial, que nem eu, digo assim, não, faz empresarial. Ah, o professor de... Não é assim. Assim, todo mundo vai defender o seu lado, seu peixe, seus interesses por trás dessa dica. O importante, e deve chamar a atenção, é quando um professor de tributário diz assim, olha, se eu fosse tu, faria direito trabalhista. Opa, o tributário está dizendo para fazer trabalhista? E aí é importante ouvir por que ele não está escolhendo a própria disciplina. Então isso vale muito mais a pena, né, observar essas dicas de quem a princípio não tem interesse algum e quer realmente o teu melhor, tá bom? Então, nós temos aí dois textos no nosso livro, né, que são o capítulo 68 e o capítulo 69.
O 68 é escolhendo a disciplina da segunda fase, e o 69 eu trago um teste vocacional para a segunda fase, ok? O que nós vamos falar, então, nesse vídeo, né? A ideia é trazer, então, como escolher, então, a sua segunda fase. O que é importante, e aí eu já reforço o que eu disse antes, é que a escolha é sua. Tem que partir da onde? Tem que partir de uma autorreflexão. Coaching é isso. É te levar a uma autorreflexão. Então eu quero que você pare, examine, reveja qual é a sua biografia até aqui hoje, em razão das 7 disciplinas optativas, tá? Então é bom você olhar assim, onde você fez estágio, aonde você trabalhou ou trabalha, né? Como foi a sua vida acadêmica em relação a essas 7 disciplinas, especialmente quanto à parte prática. Então, isso tem que ser levado em conta. Você mesmo, o seu caminho até aqui, ok? Das 7 disciplinas, então você fazendo essa autorreflexão, eu tenho certeza que de 7 cai aí para umas 2, 3 disciplinas. O que é mais fácil de fazer, num primeiro momento, na autorreflexão, é eliminar o que, sinceramente, você assim, ó, direito penal eu detesto, eu não faço direito penal. Beleza, tá aí um primeiro passo. Ah, eu detesto direito empresarial, porque eu não entendo, acho difícil, enfim, não tenho vontade de aprender lá para a segunda fase. Ok, esse é outro passo. Então, nesse sentido, é mais fácil começar a eliminar aquilo que você tem certeza que não sabe, não gosta e não tem vontade alguma de aprender. Não estamos falando nada sobre a prova, por enquanto estamos falando apenas das disciplinas até aqui, esse momento, na sua vida. Isso é importante. Eliminando, então, dá para eliminar diversas disciplinas assim. O que não dá para eliminar é disciplina que você não saiba, tipo assim, ó, eu não sei nada sobre direito constitucional, no sentido assim, eu não sei como é que é. Tipo assim, a minha sinceridade aponta que eu não sei o que é a prática de direito constitucional. Eu não sei como é que é a prova de direito constitucional. Então, neste caso, se você não sabe, então não, sei, não é o que não gosta, enfim, dá para levar para a segunda parte para a gente decidir, tá bom? As outras, descarta, tá bem? Então isso é uma primeira dica, um primeiro passo é eliminar o que realmente você não gosta a partir das suas experiências, tá? Seguindo então para um próximo passo, né, uma segunda oportunidade para a gente avaliar o que sobrou das disciplinas, tá? Em razão àquelas disciplinas que ficaram e a sua dúvida, a gente pode ir para um teste vocacional ou o teste vocacional pode ser lá atrás, tá? Mas o teste vocacional vai nos ajudar de qualquer maneira. O que é importante aqui nesse momento, então, vamos supor que sobraram 3 disciplinas. Vamos imaginar que sobrou civil, sobrou tributário e sobrou trabalho, ok? Sobraram essas 3 disciplinas, civil, tributário e trabalho. O que eu vou fazer com essas 3 disciplinas que sobraram, tá? Eu vou examinar como é que é a prova. Eu quero examinar como a disciplina é cobrada no exame de ordem. Isso é interessante observar desse modo. Aí como é que eu vou examinar isso? Olhando as provas anteriores. Eu vou lá buscar as provas anteriores, olhar as peças que caíram, eu vou olhar as questões que caíram, examinar ela, tem lá no site da OAB FGV, tem lá, é só baixar. Quanto maior número de provas que você examinar para a segunda fase, melhor. Melhor é um diagnóstico, ok? Então vou olhar, vou examinar a resposta, né? Procure os espelhos de resposta das questões e peças e dá uma olhada se aquilo ali te agrada, não agrada, teria uma grande dificuldade de resolver aquilo, de esperar. Só olhando exatamente no loco para saber se vale a pena ou não vale a pena. Se ainda sobrar alguma dúvida, né, a gente passa lá para uma terceira fase, talvez a fase definitiva. Aí talvez nessa de olhar a prova, uma ou até 2 serão descartadas, né? Então você vai ver que isso aqui realmente é muito complicado, né?
parênteses, eu e meus bás de gaúcho, é isso aí. Mas enfim, fecha parênteses. Mas é isso, é tentar filtrar até chegar uma única disciplina. Mesmo assim, se restarem duas disciplinas, né, o negócio é tentar resolver. É tentar resolver e outra coisa, pesquisar a partir da última dúvida, da última barreira. Tá, e agora? Eu fiquei entre tributário e trabalho. E agora, o que, que eu vou escolher? Aí, se tu tens aí praticamente a mesma afeição em relação a tributário e trabalho, o que, que nós vamos fazer daí? Aí sim, nós vamos dar uma olhada do que pode ser melhor, ou assim, o que tem, o que vem sendo melhor para todo mundo, tributário e trabalho. E aí é nesse momento que a opinião de outras pessoas podem te servir melhor. Nesse último momento, então pode. Se ficar entre duas, ouvir, olha, trabalho tem aprovado mais, tributário tem aprovado mais, as provas têm sido mais acessíveis, toda prova de segunda fase é difícil. Talvez em alguns momentos, ou numa sequência de provas, determinada prova tem sido mais acessível. Então isso é importante. Então no último momento, na hora da escolha, você pode sim consultar outras pessoas, outros professores, quem já passou por uma ou por outra, mas sempre perguntar por quê. Não adianta dizer assim, ah, não, escolhe trabalho que tá beleza, escolhe tributário que é beleza. Tá, mas eu quero saber por quê. Ah, mas porque eu passei. Tá, mas por que que tu passou? O que que te levou à aprovação? Então, porque cada pessoa é diferente da outra, a preparação é diferente, ninguém sabe o que tu sabe, eu não sei o que o outro aluno sabe. Cada um tem uma história diferente até esse momento da escolha da segunda fase. Então é importante isso, tá bom? Isso, então, eu até confesso no livro, né, que eu acabei, quando eu fiz a minha segunda fase, eu fiz direito do trabalho, acabei fazendo a pior escolha. Não em razão à disciplina, mas para mim foi a pior escolha, porque eu não sabia nada de direito do trabalho. E eu fui porque eu achei que era mais fácil, que eu não ia errar a peça, que as peças se repetiam. Enfim, eu fui por um atalho que não é um atalho tão legítimo assim, e é um atalho que tem, na verdade, reprovado muita gente. Essa é a grande verdade. Escolhas porque acha, ou já ouviu falar que a disciplina XYZ é mais fácil, né, não tem dado certo. A FGV publica, e essa publicação está no meu livro, eu repito essa publicação no meu livro, quais as disciplinas que vêm sendo, né, que tem mais aprovação e em relação às escolhas também. Veja bem, constitucional, que é uma disciplina que a gente não tem nem a prática, né, na faculdade, é a que mais aprova. 33% de aprovação em constitucional. Segundo, direito civil, com 25%, sendo que direito civil é interessante. A maioria foge de direito civil, e eu fugi também de direito civil, que era disciplina natural para mim, na época, né? Direito civil as pessoas fogem porque acham que tem muita peça, porque tem muito conteúdo. Não dá para se assustar com o conteúdo programático que está no edital. Conteúdo programático são gigantescos, outros são pequenos, mas não dá para ser levados simplesmente em razão do conteúdo programático. Veja bem, civil, que tem um conteúdo programático gigante, é o segundo que mais aprova. Terceiro é direito administrativo, outra matéria de direito público que a gente não vê a prática na faculdade, mas que tem sido a terceiro colocado que mais aprova. Depois vem direito tributário, né? Depois segue direito penal empatado com direito do trabalho e, por fim, o direito empresarial. Então essa é a sequência. E veja bem, as duas disciplinas com maior número de inscritos é direito penal e direito do trabalho. Mesmo assim, com maior número de inscritos, são as que menos aprovam, tá bom? Então é importante observar essas e trazer essas informações e entender o que você pensa, tá? Eu faço, dentro do nosso período aqui, um teste vocacional para a segunda fase, né? O texto é longo do teste vocacional, mas eu vou te trazer as 10 perguntas, já que não tem um livro, mas eu trago as 10 perguntas do teste vocacional. Vamos lá? Primeiro, cada alternativa é como se fosse uma questão. Cada alternativa é uma disciplina. Então, quando eu fizer a pergunta,
pense numa disciplina. E aí marque, né, aí no seu caderno, no seu papel, qual é a disciplina da resposta, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta. Por qual dessas disciplinas, né, das 7, você se interessou mais durante a faculdade? Seja pelo próprio conteúdo, seja pelos professores que teve, considerando ainda as notas alcançadas? Qual é a disciplina de 7? Pergunta 2. Na sua biblioteca particular, de qual dessas disciplinas você tem mais livros, apostilas e material impresso? 3. Qual dessas obras você levaria em férias para uma ilha deserta? Aqui eu vou dar as opções. A. Vadimeco Administrativo. B. Código Civil, CPC. 3. Constituição Federal. 4. Vadimeco Empresarial. 5. Código Penal e CPP. 6. CLT. E 7. CTN, Código Tributário Nacional. Qual desses? 4. Se você fosse hoje fazer uma peça prática, né, qual delas você preferiria de fazer no exame de ordem? Aí eu cito aqui 7 peças que já caíram em prova. E isso é uma pergunta que eu te falei, uma dica que eu te disse lá atrás, para você examinar as provas anteriores e saber as peças que caíram em cada uma das disciplinas, né? 5. De qual dessas disciplinas você mais exerceu a prática durante a faculdade ou depois dela? 6. Qual dessas disciplinas você acha que é mais fácil? 7. Eu trago 7 questões dissertativas, cada uma de uma disciplina, questões que já caíram em prova. 8. Você escolheria a disciplina para a segunda fase por qual desses motivos? Eu vou citar os motivos. Por indicação do professor que ministra essa disciplina? Por indicação de colegas que já escolheram essa disciplina? Por achar que ela tem menos peças que as demais? Por achar que a OAB facilita nessa disciplina? Por achar que sua experiência anterior com ela é o suficiente para enfrentá-la? Ou por sorteio, ou você sonhou com ela? E por fim, por gostar de estudá-la? 9. Pergunta. Se a prova fosse amanhã e sem consulta, em qual dessas disciplinas você conseguiria a maior pontuação? E por fim, 10ª pergunta. Se na prova da segunda fase fosse possível levar alguém que lhe é conhecido para ajudar a respondê-la, qual dessas disciplinas você escolheria? Fica a dica, então. Nosso teste vocacional é praticamente esse. Tá bom, meus amigos? Se ainda vocês tiverem dúvidas sobre a escolha da segunda fase, não se prendem. E-mail para o professor Marcelo, tá bom? Quem não tem meu e-mail, ainda não tem meu e-mail ainda? mhdarrocha@gmail.com. Não esqueçam de deixar no assunto escolha da segunda fase OAB, curso Poder da Aprovação. Tem que colocar tudo isso no assunto para sua resposta ser priorizada, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Próximo vídeo, espero vocês por lá. Grande abraço, fiquem com Deus e sempre bons estudos.